Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Os roubos e furtos de veículos de luxo do tipo SUV aumentaram 17% nos 4 primeiros meses do ano na capital paulista. Os números foram levantados por uma empresa de rastreamento que apontou que a maior parte dos casos ocorre nas noites de quarta-feira. Pouco antes das 5 da tarde, em Santo André, Grande São Paulo. O carro da família, um modelo SUV, estaciona. Primeiro desce o motorista, em seguida a mulher dele. Do banco de trás sai um menino. Eles descarregam o carro e atravessam a rua. Mas o veículo não estava vazio, como conta uma das vítimas, que prefere não se identificar. Eu falei que era para minha filha ficar com meu filho no carro, né? Que seria rápido, a gente entraria, fazia a devolução e voltava. Tanto que a gente deixou o carro ligado para eles ficarem no ar-condicionado. Neste momento, chega o primeiro assaltante. Ele entra pelo lado do motorista. O segundo criminoso aparece e vai em direção a um homem perto dali. Ele rouba o celular dele e vai para o carro, lá dentro. A menina estava em pânico. Ela já fica chorando, perguntando se podia descer. Aí ele grita, desce, desce, desce. A menina desce com o irmão no colo. Os criminosos fogem com o veículo. O carro que você acabou de ver sendo roubado é conhecido como SUV e está entre os modelos mais visados pelos ladrões. Um levantamento de uma empresa de rastreamento com base em dados da Secretaria da Segurança Pública apontou que nos primeiros 4 meses do ano houve um aumento de 17% de roubos e furtos de veículo tipo SUV só na capital paulista. A maioria desses casos ocorreu em bairros das zonas sul e leste. No painel, na central de monitoramento, as rotas mais usadas pelos criminosos. Aqui a gente consegue identificar aonde as ocorrências acontecem e para onde os ladrões estão levando os carros. Quando um carro gera um alerta, a gente coloca um motoqueiro para ir atrás do carro e aí, como a gente já sabe para onde o carro vai, a gente já cerca a região antes que esse carro chegue por lá e seja desmanchado. O levantamento da Secretaria da Segurança também mostrou que os furtos e roubos acontecem mais às quartas-feiras e no período da noite. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz que não há tendência de roubos e furtos de SUVs e que nos 5 primeiros meses do ano, o roubo de veículos caiu cerca de 20% na capital. Quem passou por uma situação dessas não esquece o trauma, nem a frustração. A gente trabalhou por isso, batalhou para ter um outro carro, né? Então é suado e você vê as coisas indo embora assim tão fácil. Você fica sem acreditar que isso realmente possa acontecer. Veja agora outros destaques do dia. Crime organizado usa postos de combustíveis para lavar dinheiro e causa prejuízo bilionário à economia do país. Polícia Federal faz operação contra ex-servidores da Agência Brasileira de Inteligência. Base Aérea de Canoas vai aumentar o número de voos e passa a operar 24 horas por dia. Em Goiás, goleiro ferido com bala de borracha vai ficar pelo menos 3 meses sem jogar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. Dois suspeitos de participação em uma quadrilha de roubo de cargas foram presos hoje na Grande São Paulo. As vítimas eram mantidas em cativeiro enquanto os criminosos retiravam as mercadorias dos caminhões. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Arujá, na região metropolitana. A polícia surpreendeu os suspeitos em 2 endereços que eram usados como cativeiro e depósito das mercadorias roubadas. Tudo perto da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A investigação começou há 2 meses, depois que algumas vítimas registraram queixa na delegacia de Arujá. 2 integrantes da quadrilha já tinham sido presos na semana passada.
De acordo com a polícia, as abordagens costumavam acontecer aqui na Dutra, na saída do pedágio, nas proximidades da cidade de Arujá. Para não chamar muito a atenção, a prioridade da quadrilha era pela abordagem de veículos menores, mas carregados de mercadorias, como eletroeletrônicos, por exemplo. Os motoristas eram escoltados pelos criminosos até o cativeiro. Enquanto a vítima ficava dentro do cativeiro, nessa residência, os objetos ficavam dentro dessa residência e posteriormente eram receptados por outras pessoas. Com os suspeitos, a polícia encontrou armas, esse carro e mercadorias que tinham sido levadas em assaltos. Pelo menos uma vítima que prestou depoimento já reconheceu os 4 suspeitos. Outras vítimas e testemunhas ainda devem ser ouvidas. Os presos serão indiciados por associação criminosa, roubo com restrição de liberdade e receptação. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que entre janeiro e maio deste ano foram registradas mais de 2.000 ocorrências de roubo de carga no estado, média de um roubo a cada 2 horas. Um levantamento do Instituto Combustível Legal aponta que o setor tem um prejuízo de 29 bilhões de reais por ano com fraudes e adulterações. O crime organizado está cada vez mais presente em toda a cadeia de combustíveis para lavagem de dinheiro. Um esquema criminoso de venda de combustíveis foi montado para lavar dinheiro do tráfico de drogas e se tornou uma importante fonte de renda para o crime organizado. Pelo menos 900 postos de combustíveis seriam ligados a facções criminosas, segundo o Instituto Combustível Legal, e estariam na ponta de uma estrutura fraudulenta presente em toda a cadeia produtiva do setor. A base da organização criminosa, no caso de combustíveis, funciona do poço ao posto. Estão formulando combustível, estão processando, estão adulterando. Tem, inclusive, empresas de transporte para transportar seu próprio combustível. O setor de combustíveis teria virado uma espécie de mina de ouro para as organizações criminosas. Escondidas por trás de um mercado legalizado, as facções obtêm lucros milionários com lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e as fraudes operacionais, como a adulteração nas bombas. Uma das adulterações é a mistura do metanol ao etanol, o que prejudica o funcionamento do veículo, mas aumenta o lucro do crime organizado. Outra fraude é a alteração do mecanismo da bomba, que faz com que o veículo seja abastecido com menos combustível do que indicado no visor. As fraudes operacionais e tributárias causam um prejuízo de 29 bilhões de reais por ano ao setor. A adulteração de combustível sempre foi um nicho explorado pelo crime organizado, fazendo com que o lucro ali na bomba já fosse identificado sempre um lucro muito alto, maior até, volto a dizer, do que o tráfico do entorpecente. Quando o Instituto de Pesos e Medidas identifica uma irregularidade, a bomba é lacrada e os fiscais emitem um auto de infração. Os componentes eletrônicos suspeitos são enviados para análise e o posto é multado. Sendo reincidente, é elevado a multa, podendo chegar até R$1,5 milhão. Rio de Janeiro e São Paulo foram os primeiros estados a ter o crime organizado infiltrado nos postos de combustíveis. Com o crescimento da atuação no setor, as facções passaram a explorar também os mercados das regiões Nordeste e Norte do país. A FECombustíveis, que representa postos em todo o país, reforça as consequências danosas para a competitividade nesse ramo. O presidente do Instituto Combustível Legal explica que as fraudes quase sempre só podem ser identificadas por técnicos. Ainda assim, é possível tomar alguns cuidados. Cuidado com as ofertas miraculosas. Se você for a um posto de gasolina porque você está encantado com uma oferta de preço muito baixo, cuidado. Um outro ponto importante para o consumidor é sempre ter nota fiscal, porque se o seu motor for adulterado, é importante você ter um comprovante para entrar na justiça ou levar isso ao PROCON, ao IPEM. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva de 5 suspeitos da morte de 2 policiais do BOPE, Tropa de Elite da PM, durante a operação no Complexo da Maré mês passado. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Uma denúncia de que chefes do tráfico estariam reunidos num galpão levou os policiais a esta rua do Complexo da Maré, na zona norte do Rio.
As imagens de uma câmera de segurança mostram quando os PMs são atacados por criminosos. Quem está na rua corre para se proteger. São muitos disparos até a chegada de um blindado. O ataque continua e até granadas são lançadas. Durante o confronto, 3 policiais do BOPE foram atingidos por disparos. 2 deles não resistiram, os sargentos Jorge Henrique Galdino Cruz e Rafael Rolfgran Dias. As imagens obtidas pela polícia também mostram a fuga dos criminosos. Aqui, 2 homens armados invadem uma oficina. Eles caminham pelo mezanino e rendem os funcionários que trabalham na parte de baixo do prédio. Os funcionários são obrigados a entregar a chave de um carro para ser usado na fuga. O confronto foi no mês passado, quando a polícia realizava uma operação em comunidades dominadas pelo 3º Comando Puro, a 2ª maior facção criminosa do estado. Ônibus foram incendiados. Os investigadores conseguiram identificar 5 envolvidos no ataque aos policiais. Segundo a Delegacia de Homicídios, eles são chefes do tráfico em comunidades do Complexo da Maré e estavam escondidos no galpão. A polícia pediu a prisão preventiva dos suspeitos. Entre os envolvidos está Tiago da Silva Fole, que tem mais de 200 anotações criminais. E agora o trabalho é localizar esses indivíduos e prendê-los. Por quê? Porque eles representam risco à sociedade. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, decidiu ampliar o número de voos comerciais na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Os voos vão passar de 49 para 87 por semana. Serão mais de 10 pousos e decolagens diariamente, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. A base aérea vai passar a funcionar 24 horas por dia. E a partir da próxima segunda-feira, o procedimento de check-in poderá ser feito no aeroporto Salgado Filho. De lá, os passageiros vão de ônibus até o local de embarque. Geou logo cedo nas serras gaúcha e catarinense. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quando é que esse ar frio vai atingir outras regiões? A partir de amanhã, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Uma nova massa de ar polar derruba as temperaturas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. O fenômeno conhecido como friagem vai atingir os estados do Acre e de Rondônia. Em São Paulo, o sol aparece tímido nesta sexta-feira. A menor temperatura deve ser registrada à noite, ou seja, teremos mínima invertida. A máxima vai acontecer de manhã, com 18 graus. Em Campo Grande, logo cedo, faz 13 e à tarde, máxima de apenas 20. Em Rio Branco, faz até 27 graus à tarde. Neste momento, as nuvens carregadas permanecem concentradas sobre o sul do país. As imagens de satélite mostram chuva em todos os pontos coloridos. Amanhã, o ar frio e úmido forma temporais sobre Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Na metade norte do Brasil, as pancadas de chuva marcam presença no fim da tarde. No giro de temperaturas, faz 16 graus em Florianópolis, no Rio de Janeiro, 25, no Recife, 28, em Goiânia e em Porto Velho, 32 e até 34 em Macapá. Momento de interatividade, hora do Tempo Delivery, com previsão personalizada na sua tela. A primeira participação é da cidade de Jequié, na Bahia. Todo mundo da família da Paula acompanha o JR. Oi, família, boa noite. Se preparem para um fim de semana com chuva e tempo abafado. Amanhã faz até 30 graus. No sábado e no domingo, máxima de 31. Agora é a vez da Joelma, de Petrolina, Pernambuco. Oi, Joelma. A sexta e o sábado amanhecem com chuva e à tarde o sol aparece e as temperaturas sobem rapidinho até os 30 graus. No domingo, chuva fraca apenas no fim do dia. Já participou do nosso Tempo Delivery? Então vamos lá. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja ainda hoje, o aeroporto de Congonhas inicia projeto para facilitar o embarque de passageiros em carros de aplicativo. Presidente Lula assina decreto que reajusta Bolsa Atleta 15 dias antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Reforma tributária inclui as carnes entre os produtos da cesta básica.
a gente te explica como devem ficar os preços do produto. O presidente Lula anunciou aumento no Bolsa Atleta. Nossa equipe em Brasília acompanhou. Quem traz os detalhes é Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite a você, ao Celso e a você que acompanha o Jornal da Record. Há 15 dias do início dos Jogos Olímpicos de Paris, o presidente Lula se encontrou com os representantes brasileiros na competição e assinou o decreto que reajusta o programa Bolsa Atleta. O evento reuniu atletas olímpicos e paralímpicos, além do ministro do Esporte, André Fufuca. Criado em 2004, o Bolsa Atleta ficou 14 anos sem reajuste. Com um aumento de quase 11%, as 6 categorias de incentivo financeiro passam a variar de R$ 410 a pouco mais de R$ 16.600 por mês, de acordo com o estágio da carreira e os resultados esportivos obtidos pelo atleta. Lula se emocionou ao lembrar de quando o Rio de Janeiro foi escolhido em 2009 para sediar a Olimpíada de 2016. Poucas vezes eu vivi a emoção que eu vivi. Eu não sabia que era tão importante. Eu comecei a chorar. E chorava o Pelé, e chorava o governador, e chorava o prefeito, e chorava o Orlando, porque foi uma emoção, sabe, que eu não imaginava. E depois a gente ligava a televisão e via a comemoração em Copacabana, aquela festa imensa da multidão em Copacabana, alegre porque a gente ia conquistar as Olimpíadas. O presidente disse que não vai a Paris para a abertura dos Jogos no próximo dia 26, mas será representado pela primeira-dama Janja da Silva. Segundo interlocutores, o convite a Lula foi feito, mas sem muito entusiasmo, já que o presidente francês Emmanuel Macron está preocupado com a segurança do evento e avalia que quanto menos chefes de Estado estiverem presentes na cerimônia de abertura, menores são as chances de incidentes. A comemoração com os atletas serviu para amenizar o clima de apreensão aqui no Palácio do Planalto. Depois dos bons resultados nas pesquisas de avaliação do governo, o núcleo político do presidente agora se preocupa com os próximos levantamentos, já que eles podem refletir uma mudança de humor depois do aumento da gasolina e do gás de cozinha. Lula foi informado dos reajustes, mas ficou surpreso com o preço final repassado ao consumidor. Ele pediu à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, mais previsibilidade e principalmente cautela em eventuais reajustes futuros. O texto da regulamentação da reforma tributária sofreu alterações na votação desta quarta-feira na Câmara dos Deputados e traz as regras que modificam o atual modelo de cobrança de impostos sobre o consumo e que serão gradualmente implementadas nos próximos 9 anos. O Jornal da Record explica agora os pontos mais importantes da reforma. Os tributos que hoje são cobrados sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS serão substituídos por 3 impostos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços e o IS, Imposto Seletivo. Tiveram o imposto zerado os produtos incluídos na Cesta Básica Nacional. Entre eles estão arroz, feijão, todos os tipos de carnes, açúcar, macarrão, pão comum, leite e queijo. A maior discussão em torno da reforma tributária na Câmara girou em torno das carnes. Mas para você, consumidor, o que vai mudar? Bom, eu consultei várias fontes para te explicar. Para o Ministério da Fazenda, hoje a tributação sobre as carnes, que só conta com impostos estaduais, está na casa de 7,5%. Mas tem também os impostos cumulativos, que elevam esse percentual para algo em torno de 12%. Bom, se essa for a conta correta, o preço da carne vai diminuir com a isenção prevista na reforma tributária. Já a Associação Brasileira de Frigoríficos alega que o imposto ICMS estadual já está zerado na maioria dos estados e nada deve mudar, mesmo com a carne incluída na cesta básica. Entre os alimentos com redução de 60% do futuro imposto entram, por exemplo, sucos naturais, massas recheadas, mel,
bebidas e compostos lácteos, amido de milho e tapioca. Tem também um imposto do pecado, que vai chamar imposto seletivo. Os produtos que entram nessa categoria de tributação terão cobranças mais pesadas porque fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Nesse grupo estão cigarro, bebidas alcoólicas, carros, inclusive os elétricos, e apostas esportivas. Para beneficiar os mais pobres, a reforma tributária vai criar o sistema de cashback, que é a devolução do imposto pago pelas famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda por pessoa de até meio salário mínimo. As regras de devolução do valor pago começam em 2027 para o Imposto Federal, CBS, e em 2029 para o IBS, de estados e municípios. Por exemplo, na conta de energia, os beneficiários vão receber de volta 100% do imposto federal e 20% do imposto de estados e municípios. As mudanças nos impostos não são imediatas. O texto agora vai ser analisado pelos senadores e haverá uma transição entre o atual e o novo sistema, que vai até 2033. Eu volto em instantes com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fará. Veja a seguir, Felipe Coutinho é apresentado como reforço no Vasco e já estreia na próxima semana. Gangues de motociclistas com coletes de entregadores furtam motos na região metropolitana de Belo Horizonte. 7 pessoas já foram ouvidas em caso de abordagem de policiais militares a jovens negros no Rio de Janeiro. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, inaugurou uma área exclusiva para carros de aplicativos. O objetivo é facilitar o acesso dos passageiros e melhorar o trânsito na região. O Bolsão fica a 300 metros da área de desembarque do aeroporto de Congonhas e tem capacidade para 145 veículos. A ideia é evitar que os carros fiquem circulando pela área à espera de clientes. Para entrar, o motorista vai ter que mostrar que ele está entrando numa fila virtual, que é organizada pelo próprio aplicativo. E para sair, após ele aguardar ali, ganhar uma corrida, ele vai ter que demonstrar que está com uma corrida ativa. Por enquanto, apenas uma plataforma tem convênio com a empresa que administra o aeroporto e pode usar o Bolsão. A expectativa é que os outros aplicativos também participem. 22 milhões de passageiros embarcam e desembarcam em Congonhas anualmente. É o segundo aeroporto mais movimentado do país, atrás apenas do de Guarulhos. A confusão para entrar e sair de Congonhas é histórica. Não tem sinalização, fica esse trânsito bem caótico. A gente sempre sendo abordado por taxista, por outros meios de transporte, então bem complicado. Ninguém sabe se para aqui ou se para lá em cima e o pessoal da CET não tem tolerância nenhuma, então é um pouco confuso. A área de desembarque aqui no subsolo é um exemplo. Essa pista onde podem parar os táxis, carros de aplicativo e veículos particulares fica sempre assim congestionada. Já nessa outra, destinada ao estacionamento de ônibus, o trânsito flui normalmente, mesmo nos horários de maior movimento. Cerca de 60% dos passageiros utilizam o transporte por aplicativo, 20% táxi. O restante, veículos particulares ou de locadoras e ônibus. Segundo a administradora do aeroporto, o Bolsão é apenas a primeira fase de um projeto para desafogar o trânsito no local. Vagas de ônibus, por exemplo, serão liberadas para os veículos de aplicativo e novas áreas serão implantadas para os passageiros. A gente vai ter implantada uma área de espera, um lounge, para o passageiro poder aguardar ali com mais conforto. E também todo esse meio-fio, ele vai ter uma sinalização mais intuitiva, com letras, números, cores. No Rio de Janeiro, a polícia investiga 2 casos de violência no trânsito. Num deles, a vítima foi espancada e roubada. As imagens mostram quando o homem se aproxima do carro dos agressores. Um deles desce do banco do passageiro e a discussão começa. A vítima é jogada no chão, depois agredida também pelo motorista. Eles ainda roubam o celular do homem. O caso foi na zona norte do Rio. Ainda traumatizada, a vítima prefere não ser identificada. Em nenhum momento teve fechamento, em nenhum momento teve nada. Eu saí do carro para perguntar o que eu tinha feito, por que eles tinham me xingado. Os agressores foram identificados como Edmar da Silva Ferreira Júnior e Juan Matheus Cordeiro Ferreira, pai e filho.
Juan já responde na justiça por assalto à mão armada. Os dois foram presos e vão responder pelos crimes de lesão corporal e roubo. De uma violência desmedida que é inconcebível um ser humano praticar contra outro, né? Por uma simples briga de trânsito. Na mesma região, uma professora também foi agredida. Câmeras de segurança registraram quando ela tentou entrar na garagem do prédio onde mora e acabou fechando um veículo em que estava um casal. Eles descem e começam a espancá-la. Ela não me soltava e eu achando eu vou morrer agora. E eu tentava cavar o chão, eu não conseguia. Diana só foi solta pelos agressores depois de ser arrastada por 20 metros. A polícia já conseguiu identificar o casal, que deve prestar depoimento nos próximos dias. O caso inicialmente foi registrado como lesão corporal, mas pode vir a ser investigado como uma tentativa de homicídio. A defesa da agressora disse que ainda não teve acesso aos vídeos, mas que a cliente teria sido agredida pela professora antes. Que seja investigado, eu preciso que essas pessoas realmente paguem pelo que fizeram. Eu quero justiça porque eu poderia não estar aqui. Criminosos disfarçados de entregadores estão promovendo uma onda de furto de motos na região metropolitana de Belo Horizonte. A gangue dos motoqueiros ataca principalmente em bolsões próximos a empresas e a áreas residenciais. Os motoqueiros chegam em bando. 8 pessoas em 6 motos. Eles se aproximam de outras motocicletas estacionadas, quebram as travas de proteção, dão a partida e vão embora rapidamente. Minutos depois, o grupo é flagrado novamente na região. Em menos de 2 minutos, outra motocicleta é levada. O veículo estava estacionado perto da empresa do dono, em Betim, na Grande Belo Horizonte. Mês passado, a gente descobriu que roubaram 4 motos na rua de trás. Uma semana atrás, roubaram uma moto aqui na frente. Aí estão roubando moto demais aqui. As gangues de motoqueiros assustam quem trabalha ou mora na região metropolitana de Belo Horizonte. Vestidos com coletes, eles se passam por entregadores para cometer os crimes sem levantar suspeitas. Em Nova Lima, também na Grande BH, câmeras de monitoramento registram outro furto parecido. O garupa desce da moto e rompe as travas de segurança com uma ferramenta, enquanto outros criminosos dão cobertura. Rapidamente, a motocicleta é levada. O dono da moto furtada havia comprado o veículo há menos de um mês. Comecei a trabalhar às 7h20, 9h30. Já me deram a notícia. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que apura as ocorrências, mas não deu detalhes sobre o andamento das investigações. Já a Polícia Militar disse que tem reforçado o policiamento nas vias onde a gangue dos motoqueiros tem atuado. Os 2 policiais militares que abordaram filhos negros de diplomatas estrangeiros prestaram depoimento hoje no Rio de Janeiro. A Polícia Civil apura se houve racismo na conduta. Os 2 PMs que participaram da abordagem chegaram à delegacia de atendimento ao turista sem falar com a imprensa. Eles prestaram depoimento no inquérito que apura se houve racismo na ação policial. As câmeras de segurança registraram a abordagem dos PMs na noite de 3 de julho, em frente a um prédio de Ipanema, na zona sul do Rio. Eles descem apontando as armas em direção aos adolescentes. 3 deles são negros e filhos de diplomatas do Gabão, Burkina Faso e Canadá. Os jovens passavam férias na cidade. Os outros 2 são brasileiros. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o inquérito e também investiga a conduta dos agentes envolvidos. Até agora, 7 pessoas prestaram depoimento. O embaixador do Gabão no Brasil disse à polícia que o filho dele foi o mais maltratado durante a abordagem dos PMs, com humilhação e violência psicológica. Por causa do episódio, o Itamaraty pediu desculpas às famílias dos diplomatas e enviou um ofício ao governo do estado. Ontem, o governador Cláudio Castro comentou o episódio. Eu acho que houve um julgamento precipitado, sobretudo pelas autoridades federais, que preferiram criticar antes de ligar para a gente, antes de saber o que aconteceu. Hoje, o filho do embaixador do Gabão e o filho do embaixador de Burkina Faso prestaram depoimento à polícia por videoconferência. E é esperado que todas as crianças e adolescentes
possam andar livremente pelas ruas das cidades, pelas ruas do Rio de Janeiro, sem terem armas na cabeça. Operários denunciam que trabalham sem equipamentos obrigatórios de segurança em obra da construtora ARA, em Fortaleza. A empresa também enfrenta processos por ter provocado danos estruturais graves em imóveis do entorno da obra. Centenas de pessoas se reuniram em protesto contra a construtora ARA em Mucuripe, bairro de alto padrão de Fortaleza. Kelly frequenta a Igreja Universal há 28 anos, mas deixou de ir às reuniões semanais há cerca de um mês, desde que o local foi interditado por problemas provocados pela obra da construtora no prédio vizinho. Uma situação muito revoltante, porque as pessoas estão aqui fora sofrendo, precisando de uma porta aberta. Nós temos pessoas aqui que nós recebemos que carecem de uma cesta básica, do auxílio, tanto social como espiritual. E está de portas fechadas, sem poder atender essas pessoas, essa é a nossa indignação. O prédio começou a ser erguido em junho de 2022 e logo depois, problemas estruturais graves, como rachaduras e fissuras, apareceram no templo da Universal. Uma análise de engenheiros apontou que a construtora não fez o laudo de impacto da obra nos imóveis vizinhos e também não seguiu as normas técnicas para fazer a fundação do prédio. Por causa das irregularidades, a obra também foi interditada. Tudo que nós queremos pedir à empresa ARA é que venha e resolva o problema que causou no prédio. Até porque o prédio, nosso templo, ele foi construído há mais de 28 anos. Nunca teve problema, até que começou a edificação desse prédio. Há ainda outras denúncias contra a construtora ARA. Operários que trabalham na construção do edifício, que já tem 23 andares, denunciaram ao sindicato as condições precárias de trabalho e a falta de equipamentos obrigatórios de segurança. Neste flagrante, os funcionários usam uma corda remendada. Já nesta outra imagem, o trabalhador carrega um cano na sacada de um andar alto, sem a devida segurança. Também há relatos de falta de equipamento de proteção individual, o EPI. Sempre, quando a gente estava lá, sempre questionando dos trabalhadores que nestou, aqui a dificuldade para o EPI é muito grande. Ainda segundo o sindicato, a equipe também denuncia defeitos na construção do prédio. E os pedreiros relatavam o seguinte, a gente levanta uma parede, Nestor, e quando nós temos uma parede, chegamos no outro dia, ela está uma rachadurazinha na parede. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe se a empresa deixou de fazer o estudo, alguma coisa. Desde que os problemas começaram e passaram a prejudicar os imóveis vizinhos, a advogada que representa a Universal em Fortaleza fez tentativas de acordo com a construtora sem sucesso. Eles tinham ciência da queda de dejetos diretamente da construção no telhado do templo religioso. E, diante disso, não houve acordo, não houve proposta. Diante de todas da inércia da construtora em oferecer uma solução extrajudicialmente. Então, não restou alternativa para a igreja, senão a via judicial. A construtora ARA disse que não foi notificada sobre qualquer denúncia trabalhista e que, desde o início da obra, seguiu rigorosamente todas as normas técnicas e regulatórias. A empresa também negou que os danos no templo da Universal tenham sido provocados pela construção do edifício, apesar do laudo técnico elaborado por especialistas afirmar o contrário. Veja a seguir: Biden comete nova gafe e troca nome do presidente Zelensky da Ucrânia pelo de Putin da Rússia. Polícia Federal prende 5 pessoas em nova operação contra a chamada ABIN paralela. Goleiro atingido por policial militar com bala de borracha dentro do campo deve ficar pelo menos 3 meses sem jogar. Vamos voltar a Brasília com Luiz Fara Monteiro, porque a Polícia Federal fez uma operação contra suspeitos de espionar clandestinamente autoridades e políticos. Fara? É isso mesmo, Celso. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas em nova operação contra a chamada ABIN paralela. O esquema de espionagem ilegal teria acontecido na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro para monitorar autoridades, entre elas o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre os presos estão o policial federal Marcelo Araújo Bormovê,
e o militar do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, ambos cedidos à ABIN na gestão Bolsonaro. Eles são considerados pelos investigadores os principais articuladores do ex-diretor da agência e atual deputado federal Alexandre Ramagem. Segundo as investigações, os recursos da ABIN teriam sido usados entre 2019 e 2022 para monitorar ministros do Supremo, entre eles Alexandre de Moraes e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Outras autoridades também foram vigiadas, como o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ex-presidente Rodrigo Maia, além de senadores. Segundo a PF, o grupo teria usado sistemas de geolocalização para rastrear telefones celulares sem autorização judicial. Os mandados de busca e prisão foram autorizados pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, relator do caso que retirou o sigilo do relatório da PF. No documento, os investigadores citam um plano do grupo para atrapalhar as investigações sobre denúncias de rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente. Segundo o trecho do relatório, foi apreendido no computador de Ramagem um áudio de 1h08, possivelmente gravado pelo próprio delegado, no qual então presidente da República, Jair Bolsonaro, trata das supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal. No áudio, é possível identificar a atuação de Ramagem, indicando que seria necessário a instauração de procedimento administrativo contra os auditores, com o objetivo de anular a investigação e retirar alguns auditores de seus respectivos cargos. Os investigadores também afirmam que a difusão de informações falsas diretamente vinculadas a ministro da Suprema Corte e seus familiares era intencionalmente difundida no grupo nominado pelo próprio agente Bormovê, como o Grupo dos Malucos, e que os investigados tinham a plena ciência de suas ações, em especial a produção de desinformação sem qualquer lastro com a realidade. As investigações da Polícia Federal sobre o uso ilegal da ABIN também identificaram que alguns dos envolvidos eram investigados em outros casos, como a minuta do golpe. Por essa razão, o ministro Alexandre de Moraes permitiu o compartilhamento entre os inquéritos no Supremo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro nega o uso da ABIN. Obviamente, fui vítima de um crime cometido por pessoas de dentro da Receita Federal. Então, eu peticionei formalmente junto à Receita para saber quem tinha feito isso. E sabe qual foi a resposta? Indeferido. Porque se tratava de informações sigilosas que eu só poderia ter acesso mediante decisão judicial. Aí eu interpus um habeas data para saber quem acessou os meus dados sigilosos, porque a Receita Federal, no governo do presidente Jair Bolsonaro, me negou acesso. Então, se o presidente interferisse em alguma coisa, eu não precisaria entrar na justiça. As defesas de Marcelo Araújo Bormevê, de Jean Carlos Gomes Rodrigues e do deputado Alexandre Ramagem não retornaram nossos contatos. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Celso. Obrigado, Farah. Em meio à pressão dentro e fora do partido para que desista a candidatura à reeleição, o presidente americano Joe Biden cometeu hoje mais uma gafe. Durante discurso na cúpula da OTAN, o americano se confundiu e, ao chamar o presidente da Ucrânia para o palco, falou "Presidente Putin". Ladies and gentlemen, President Putin. Em seguida, Biden se corrigiu e disse que Putin é quem eles querem derrotar. "Eu sou melhor", brincou o ucraniano. Mr. President, I'm better. O presidente americano já havia se reunido com Volodymyr Zelensky hoje mais cedo. Os dois anunciaram um novo pacote militar equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de reais para o exército ucraniano. We will stay with you, period. "Nós vamos permanecer com vocês e ponto final", encerrou o democrata, que tem sofrido com a pressão para desistir da campanha. Uma nova pesquisa mostrou que Biden está atrás de Donald Trump na intenção de voto. 47% escolheriam o republicano se a eleição fosse hoje, enquanto 46% votariam no democrata. Mas 85% dos entrevistados classificaram o atual presidente como muito velho para enfrentar mais um mandato. Em relação a Trump, o índice foi de 60%. Uma possível substituta do democrata, a vice-presidente Kamala Harris, aparece à frente de Trump em um possível confronto. Apesar de Joe Biden não dar sinais de que pretenda abrir mão da candidatura, congressistas democratas
percorre os corredores do Capitólio para saber a opinião de cada deputado e senador sobre as chances de vitória contra Donald Trump. Ao menos 11 democratas já se manifestaram a favor de um novo candidato. Joe Biden está, neste momento, dando uma entrevista coletiva. É a primeira vez que o presidente americano conversa com jornalistas desde o fracasso no debate contra o adversário Donald Trump 2 semanas atrás. Na abertura, antes das perguntas, o presidente americano não comentou nada sobre as eleições e preferiu falar da importância da OTAN. Ao ser questionado sobre uma possível desistência da candidatura, Biden voltou a confirmar que segue na campanha, mas acabou cometendo uma nova gafe. Chamou a vice-presidente Kamala Harris de Donald Trump. A Prefeitura de São Paulo sancionou hoje a inclusão do Templo de Salomão na lista das principais atrações que integram o programa turístico da capital paulista. O templo, que completa 10 anos neste mês, oferece passeios guiados para visitantes do Brasil e de outros países. Imponente, o Templo de Salomão pode ser visto de vários pontos da cidade de São Paulo. Basta olhar para cima e ele está lá. Conhecido como a Casa de Todos os Povos, o templo, que já recebe milhares de pessoas por dia, deve receber ainda mais. Uma lei sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes inclui a construção no programa turístico da cidade. A gente tem todo um catálogo de vários pontos da cidade, são vários pontos, e o Templo de Salomão entra dentre esses pontos principais do turismo em São Paulo. Com a nova lei municipal, a construção passa a integrar o roteiro oferecido aos turistas que visitam a cidade em grandes eventos. O Templo de Salomão fica no bairro do Brás, região central de São Paulo, e completa 10 anos esse mês. A obra levou 4 anos para ser concluída. Desde a inauguração, 31 milhões de pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo já visitaram o local. O Clóvis trabalha recebendo turistas do mundo todo e ficou orgulhoso com a nova lei. É um privilégio enorme, né? É parte da nossa fé, da fé que nós vivemos no dia a dia. Mas ter a oportunidade de estar transmitindo um pouco dessa história e a vivência do povo de Israel para as pessoas que visitarem o templo é um privilégio, sem dúvida, muito grande. Na área externa, os visitantes podem conhecer ainda o Jardim Bíblico, com oliveiras centenárias, réplicas de monumentos históricos e um memorial dos templos de Jerusalém. Os passeios são orientados por guias e o local tem acessibilidade a pessoas com deficiência. As bandeiras fixadas na esplanada do Templo de Salomão compõem a atração. Cada uma representa uma nação em que a Universal está presente. Atualmente, são mais de 12 mil templos em 148 países, nos 5 continentes. Em 10 dias, 27 pessoas foram queimadas por águas vivas nas praias de Salvador. Assim que chega na praia, o banhista já vê o alerta. A bandeira roxa é muito usada nesta época do ano por causa dos riscos de contato com animais marinhos como a caravela. Nesses locais a gente sinaliza com essas bandeiras para que evite, as pessoas olhem e percebam que existe ali um risco e evite o banho de mar nesse local. As caravelas são arrastadas pela correnteza e pela força do vento. Por isso, costumam ficar na superfície e se aproximam da costa. Muitas delas podem ser vistas até na areia. O problema é que esses animais produzem uma toxina que pode afetar o sistema nervoso e também muscular. Ela causa, primeiro, uma queimadura, uma sensação de queimação e, dependendo da quantidade, você pode ter, sim, uma dor intensa que vai durar de 20 minutos até 24 horas. É nesta época do ano, início do inverno, que essas espécies costumam aparecer. O aumento da temperatura do mar também favorece a reprodução desses animais marinhos. Em 10 dias, 27 pessoas foram queimadas nas praias da capital baiana. Em caso de contato com caravela ou água-viva, o banhista deve retirar o animal da pele com algum utensílio. Depois, lavar o local com água do mar e, se possível, utilizar vinagre para neutralizar a ação da toxina no corpo. Viviane costuma vir sempre à praia com os filhos, mas sabe dos riscos e toma todos os cuidados. Essa época realmente é muito difícil, né? Ficar com as crianças, é porque também queima, né?
Então pode dar febre, essas coisas, então eu prefiro estar mais na areia. A Corregedoria da PM de Goiás apura a ação de um policial militar que disparou um tiro de bala de borracha contra um jogador dentro de campo. O vídeo feito da arquibancada mostra uma confusão no gramado. O policial militar empurra um dos jogadores, aponta a arma e atira num dos atletas. A partida era entre o Grêmio Anápolis e o Centro-Oeste pela 2ª divisão do Campeonato Goiano. O policial atirando ali e acertou. Acertou o Ramon. O jogador, de 22 anos, foi ferido com um tiro de bala de borracha na coxa esquerda. Ele levou 5 pontos na perna e deve ficar de fora das partidas por pelo menos 3 meses. Já estava quase apaziguado, o time adversário já estava quase entrando no vestiário e a gente já estava quase saindo. Foi o momento que os policiais chegaram. Aí a minha reação foi abaixa a arma, eu falei para ele, né? Aí nesse momento ele engatilhou, quando eu estava dando um passo para trás ele efetuou o disparo na minha perna. A Federação Goiana de Futebol diz que repudia cenas como esta e que confia na apuração do caso. Já o Ministério dos Esportes disse que a ação da Polícia Militar foi desproporcional. A Polícia Militar disse que a Corregedoria apura os fatos com o devido rigor e que não compactua com qualquer desvio de conduta. Ramon espera que o policial seja punido e que tudo corra bem na recuperação. Vou tomar os medicamentos certinho que tem que tomar e recuperar o quanto antes para voltar a fazer o que eu amo. O Internacional demitiu o técnico argentino Eduardo Cudê. O treinador, que já vinha sendo pressionado por melhores resultados, não resistiu à derrota para o Juventude em casa, no primeiro jogo entre os times pela Copa do Brasil. Essa foi a 2ª passagem de Cudê pelo Colorado. No sábado, no jogo da volta contra o mesmo Juventude, o time deve ser comandado por Pablo Fernandes, treinador do time sub-20 do Inter. O meia Felipe Coutinho foi apresentado hoje no Vasco. A expectativa é que ele já estreie na semana que vem. O meia de 32 anos foi apresentado oficialmente como novo reforço na sede náutica do clube na zona sul do Rio de Janeiro. Felipe Coutinho estava no Aston Villa, da Inglaterra, e chegou ao Vasco por empréstimo de 1 ano. Na entrevista coletiva, ele declarou que pretende usar a experiência na Europa para ajudar o time a conquistar títulos. Eu passei por grandes clubes onde sempre tive uma referência de jogador mais experiente e às vezes era só uma conversa que me deixava mais tranquilo, me deixava mais calmo. Então, eu espero poder também ser importante na vida desses atletas como tiveram atletas que foram importantes na minha carreira. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis tem eliminação na Mansão da Grande Conquista. Entre no r7.com e vote em quem você quer que fique na mansão. É imperdível. Ótima noite para você. Boa noite.